Então, pessoal, vamos continuar agora a nossa parte 2 da aula de exercícios de revisão de Enem 2021, com mais uma questãozinha aqui de 2018 para falar sobre a questão dos espaços urbanos, beleza? Sobre metropolização, sobre a globalização também, certo? Foi esse o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde os grandes centros econômicos urbanos se ligavam por si próprios a economias adjacentes lentas, com um ritmo muito mais rápido do que o comércio e finanças de longo alcance. Hoje tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas uma das outras. Beleza? Então, a maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ressaltada no texto, explica-se pela. Aí aqui está falando da relação, das relações econômicas entre as cidades, entre o mundo econômico, e de como elas vão rolando em várias camadas e relações delas, todas ligadas e entremeadas, certo? Então, como que a gente consegue explicar essa maior complexidade dos espaços urbanos que o texto fala? Alternativa A: expansão de áreas metropolitanas, emancipação de novos municípios, consolidação de domínios jurídicos, articulação de redes multiscalares e redefinição de regiões administrativas. Então dá aquele pausezinho e vamos para a resposta. O texto ele falou, gente, várias coisas sobre várias camadas, sobre como as relações estão mescladas, sobrepostas, interpermeadas, certo? Então a resposta é justamente a articulação de redes multiscalares, certo? Porque as relações econômicas dos centros urbanos das cidades, elas estão cada vez mais interdependentes, relacionadas em várias escalas, em várias camadas. Então, a resposta é a alternativa D, beleza? Agora a questão sobre agricultura, sobre questão fundiária, beleza? É, vamos lá seguir para o enunciado. Enem, a agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro, acontece o mesmo. Impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis, o setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país. Certo? Então está falando aí que a agricultura ecológica, a agricultura urbana, orgânica, que são daqueles fenômenos surgidos e que vão crescendo, né, de um tempo para cá no meio rural, beleza? E que isso está longe de ser a prioridade aqui no Brasil, que, como a gente já estudou na aula de questão fundiária, é do latifúndio improdutivo, que é a predominância aqui no Brasil, beleza? Muitas áreas de especulação, muitos conflitos por terra, porque tem muita gente querendo terras para produzir, muita gente com terras paradas, improdutivas, beleza? Vamos agora entender o que eles querem saber nessa pergunta, nessa questão. Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto? Então, está perguntando o que o poder público, o que o Estado poderia fazer, intervir no meio rural, para marginalizar, para resolver essa marginalização, essa, essa falta de prioridade dessa agricultura ecológica, agricultura orgânica na área rural. As alternativas: subsidiar os cultivos de base familiar, favorecer as práticas de fertilização química, restringir o emprego de maquinário moderno, controlar a expansão de sistemas de irrigação e regulamentar o uso de sementes selecionadas. Então vamos agora analisar. Regulamentar o uso de sementes selecionadas. Não faz muito sentido, né? Por que a gente é, vai atrapalhar as sementes selecionadas, as sementes de maior qualidade, certo? Não faz muito sentido. Isso não vai priorizar também a agricultura familiar, a agricultura ecológica, a agricultura orgânica. Não vai, é, não vai melhorar ela fazendo isso, pode até piorar, dependendo do tipo de semente que a gente está falando. Controlar a expansão de sistemas de irrigação. Pô, caramba, você vai atrapalhar a irrigação ainda por cima? Não faz muito sentido. Restringir o emprego de maquinário moderno.
Você vai atrapalhar se essa agricultura familiar querer, por exemplo, um trator de qualidade para usar? Você vai impedir isso, botar obstáculos deles crescerem? Também não faz sentido. Favorecer as práticas de fertilização química. Essas práticas, justamente de agricultura ecológica e orgânica, não usam a fertilização química. Algumas vão utilizar uma fertilização orgânica, como já diz o nome, com adubos de animais, extratos naturais de alguma planta, de algum composto da natureza, ou então não usar nenhum deles, como é o caso da agricultura natural. Então, não vai afetar, não vai privilegiar não vai melhorar, não vai diminuir essa marginalização da agricultura orgânica, familiar e ecológica. Já a A, que é a única que no gestor, é subsidiar os cultivos de base familiar, ou seja, o Estado tirar uma parte do dinheiro para incentivar essa agricultura, certo? Então, essa é a alternativa A. Vamos agora para mais uma questão. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida social, familiar e social. Então, é sobre população essa questão. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Então, vamos lá. Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de. Ali está falando, né, no textinho, que a indústria acabou alterando as composições familiares. Isso fez com que muitas vezes as pessoas optassem por ter menos filhos. Certo? Então, isso diminuiu o nascimento. E aí está falando que nos meados do século XX, esse fenômeno social, ou seja, essa diminuição dos nascimentos, contribuiu para a diminuição dos nascimentos por conta da industrialização, contribuiu para o processo europeu de. Vamos entender agora. Alternativas: a estabilização da pirâmide etária, conclusão da transição demográfica, elevação do crescimento vegetativo ou formação de espaços superpovoados. Formação de espaços superpovoados não faz sentido, não é mesmo? Porque não está falando de superpopulação, está falando justamente o contrário, de que a população reduziu o número de nascimentos, ou ela estabilizou, ou ela está diminuindo. Elevação do crescimento vegetativo também não é elevação do crescimento vegetativo, ele diminuiu, justamente o contrário. Contenção da entrada de imigrantes não tem muito a ver com a diminuição do nascimento, né? A diminuição do nascimento ela leva justamente à facilitação, não à contenção da entrada dos imigrantes, né? Porque vai ter menos gente para trabalhar no futuro, então vamos facilitar que os imigrantes venham e supram essa lacuna. B. Conclusão da transição demográfica. Então, é justamente essa a resposta. Né? Aí estava acontecendo um processo já de transição demográfica e isso facilitou esse fenômeno. Né? O que seria essa transição demográfica? É quando os nascimentos começam justamente a diminuir e a população vai encaminhando para se estabilizar, para se começar a manter o número e até no futuro, depois, na quarta fase, ela se manter, né, se estabilizar. Então, essa é a resposta B. Beleza, gente? Agora, nossa penúltima questão. Vamos falar sobre mapas e sobre projeções, né, sobre representações em mapas. A anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida, de forma a realçar o tema. A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. A técnica de escrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço. Então, ele está explicando o que é a anamorfose, que é quando você pega um mapa e você vai reproduzir aquilo que você quer dizer, alterando o tamanho para justamente dar ênfase em algo que você gostaria de mostrar. Realçar o tema, por exemplo, colocar o tamanho econômico de um país em relação aos outros. Não necessariamente representar o espaço real dele, o tamanho real, mas sim o tamanho da relevância na economia, por exemplo.
E aí, vamos olhar as alternativas aí, quem quiser pausar, pausa aí e vamos ver qual é a alternativa correta. Vamos lá, a alternativa correta, gente, não faz muito sentido ser outra, senão essa aqui, que seria a C, que é os Estados Unidos, México, Brasil aqui. A gente está vendo os Estados Unidos muito maior do que ele realmente é, ainda mais em comparação aos outros países, não é mesmo? Justamente, provavelmente isso aqui é para falar de tamanho econômico, sobre alguma influência política, algo do tipo. Por isso, os Estados Unidos está muito maior do que os outros países, como o Canadá, que é até maior que os Estados Unidos em extensão de território. Aqui, vendo as outras projeções, a gente tem aqui um recorte de um bioma, temos aqui também um relevo, tem aqui o mapa de um estado, acredito que seja o Rio Grande do Sul aqui, e temos também uma projeção de relevo aqui, beleza? Então a única alternativa aqui possível é essa aqui, que seria a C, beleza? E vamos, por fim, finalmente chegar numa de bioma, de climatologia. O bioma cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre as áreas globais prioritárias para a conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionado para a conservação, com o objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, ou seja, locais para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. Então ele está explicando o conceito de hotspot. A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa vamos lá entender, intensificação da atividade turística, implementação de parques ecológicos, exploração de recursos minerais, elevação do extrativismo vegetal e expansão da fronteira agrícola. Então, quais são as principais causas desse tipo de monitoramento? Vamos lembrar também que o bioma do Cerrado é o que está sendo mais afetado, que foi mais afetado nesse ano de 2020, com as queimadas. Né? Não necessariamente foi o que mais foi afetado assim, em proporção. Né? Teve 40% do Cerrado, 40% totalmente destruído pelas queimadas. E isso está diretamente ligado ao agronegócio. Tem um estudo que mostra que o aumento do desmatamento acresce no mesmo nível do aumento da criação de gado para corte. Né? Então, não tem como desassociar uma coisa a outra. Toda vez, quanto mais aumenta as queimadas, quanto mais aumenta o desmatamento que seja, mais aumenta a agropecuária, né? Mais aumenta a criação de gado. Então, uma coisa tem relação com a outra, sim. É mesmo? A gente vê que muitas vezes colocam fogo para deixar depois virar pasto. E aí, entre as alternativas aqui, a gente vai ver intensificação da atividade turística. Não, né? Por que a intensificação da atividade turística vai fazer com que haja um monitoramento muito mais forte da biodiversidade que faça ficar ao ponto de ter que ter tantos estudos e tanta atenção? É claro que pode causar algum impacto, mas não a esse ponto. Implantação de parques ecológicos. Pode até ser, né? Quer dizer, causa não, perdão. A implantação de parques ecológicos pode ser uma consequência, não é mesmo? Exploração dos recursos minerais é uma possibilidade, mas no caso do Cerrado não costuma ser isso. Elevação do extrativismo, lembrando que o Cerrado está no centro-oeste do Brasil, onde tem a maior parte de áreas agrícolas. A elevação do extrativismo vegetal é uma possibilidade, mas não parece ser muito foco aqui. E, que é a nossa resposta, é expansão da fronteira agrícola. É justamente a expansão da fronteira agrícola que está aumentando muito o desmatamento, que está aumentando muito essa atenção para o bioma, não é mesmo? Então é isso, gente. Espero que vocês consigam fazer um bom Enem, né, na medida do possível. Espero que vocês tenham conseguido estudar. Podem tirar dúvidas comigo, colocar aí nos comentários. Se cuidem, levem o seu álcool em gelzinho, vão preparados, sempre tomando muito cuidado, porque não tá feia a situação, não tá boa. Esse Enem está acontecendo até com uma desconexão da realidade.
né? Espero que vocês vão bem e que esse ano seja muito melhor do que 2020, né? Ainda mais tomara que aconteça junto com uma notícia de que passaram no vestibular, né? Então valeu, gente, boa sorte e boa prova.